Vamos lá falar sobre Babylon, um filme de Damien Chazelle que custou muito caro para ele, que provavelmente o fracasso desse filme vai lhe trazer consequências para o futuro de sua carreira. Mas antes de começar a falar sobre este fracasso inerente sobre Babylon, eu gostaria de revisar um pouco sobre a carreira de Damien Chazelle. Porque Damien Chazelle, ele é um diretor que ele consegue muito bem dominar temas únicos, temas de diferentes gêneros, tipo La La Land. La La Land, Damien Chazelle, ele fez uma história com a estrutura completamente musical que envolvesse um romance. Então ele foi bem incisivo com o que ele queria mostrar em La La Land, porque ele fez um filme sobre a história de um musical e romance ao mesmo tempo, entendeu? E a mesma coisa ele fez com o Whiplash em Busca da Perfeição. Que o Whiplash em Busca da Perfeição, ele é um filme que conta da história de um baterista que se esforça até chegar no ritmo perfeito dele. Mas até ele chegar no ritmo perfeito dele, ele teve que enfrentar muitos dilemas com seu professor super escroto e chato até chegar à sua perfeição na bateria. E ele domina muito bem esse gênero musical durante o filme inteiro, porque tem coisa assim que só um músico profissional que entende a língua própria das partituras vai entender e compreender a linguagem dele por si só. Então, Damien Chazelle, ele domina esses assuntos que ele quer dominar em filme dele. E o que conta Babylon, Damião? Babylon, ele conta a história de um bastidor de Hollywood, que é a história de atores que estão passando pela transição do cinema mudo para o cinema falado de Hollywood, porque quando Hollywood teve essa exigência e passou por essa adaptação do cinema entre o mudo e o falado, as empresas tinham que se adaptar a essa nova fórmula de sucesso. No entanto, até hoje, filmes falados é a tendência do mercado, óbvio. Então, Damião, por que você está falando assim sobre Babylon? Porque Babylon, ele é um filme que geralmente as pessoas teve uma crítica negativa sobre esse filme do Chazelle. Mas é porque é o seguinte, galera. É porque quando ele envolve falar de cinema mudo, ele trata o cinema mudo como uma era de ouro do cinema, entendeu? Isso eu sei de acordo com muitas críticas por aí. Que as primeiras meia hora de filme, porque Babylon ele tem 3 horas de duração, mas o filme ele é dividido entre 1 hora e meia, representando o cinema mudo, que é um cinema legal, interessante, de alma e personalidade, e o cinema falado, que já como eles estavam passando por essa transição, eles descobriram que entre o cinema mudo, que era o auge da personalidade do cinema, onde eles podiam ter suas expressões mais abrangentes, o cinema falado seguia por outro rumo, por outro norte do cinema. Então, por passar por essa estranheza entre o fim do cinema mudo, para eles começar a entender o cinema falado, eles tinham que mudar e muito as técnicas do cinema. E é sobre isso que o filme Babylon vai falar, sobre essa transição entre o cinema mudo e o cinema falado. Pode ser repetitivo isso que eu estou falando, entre mudo e cinema falado, mas é o que o filme mais tenta abordar durante esse aspecto, durante o filme inteiro. E, Damião, o que aconteceu com esse filme? Por que ele foi um fracasso? Ele já começou sendo um fracasso desde o marketing péssimo dele. Porque o Babylon ele teve um marketing horrível. Como assim horrível, Damião? É porque tudo estava levando que ele ia lançar 3 semanas depois, após o lançamento do Avatar. E para quem não sabe, o Avatar, não a lenda de Aang, mas o Avatar do James Cameron,
que conta a história de uma tribo do reino de Pandora, onde os humanos querem capturar o ouro de Pandora. Então, eu não estou falando do Avatar, o último dobrador do ar, mas sim eu estou falando do Avatar azul, os azuis, tribal, não do que tem a seta na cabeça. Enfim, continuando, o Avatar, ele teve um filme lançado nos anos 2000, por aí, mas ele teve outro filme lançado em 2022, em dezembro de 2022. Ou seja, Babylon ia lançar no mesmo período de estreia ou de passagem assim, de exibição no cinema, junto com Avatar 2. Então isso possibilitou que, quando lançou Avatar 2, ninguém bateria de frente com um filme que no passado já ganhou mais de 2 bilhões de bilheteria mundial, meus amigos. Vocês não têm noção, cara, o filme do Avatar, o dos Azul, tudo azul, do Reino de Pandora, dirigido por James Cameron, ele é um filme colossal de bilheteria. E qualquer filme que entre um lançamento durante a exibição de Avatar, O Caminho da Água, que é o nome do segundo filme do Avatar, qualquer filme que entrasse logo na passagem do cinema, ninguém ia dar atenção, porque o pessoal ia estar mais no hype do Avatar, porque é um filme de bilhão de bilheterias de bilhões. Então, Babylon lançou com um orçamento, durante esse período de exibição de Avatar, com um orçamento de 80 milhões. Para os padrões de Hollywood, esse filme custou muito caro. Por que, Damião, custou muito caro? Porque Babylon, ele conta com uma equipe muito pesada de um trabalho técnico de reviver os anos 60. Porque nessa época dos anos 60, onde acontecia o cinema mudo, que ocorreu a transição para o cinema falado, eles reviveram todo o processo de bastidores de muitos filmes clássicos. E isso envolve um custo alto de bilheteria, de orçamento, para que eles conseguissem adaptar essa releitura do que aconteceu nos bastidores do cinema clássico até uma adaptação da vida real para o cinema, entendeu? Custa caro trazer uma coisa que aconteceu na vida real para fazer uma adaptação para o cinema. E durante isso, o filme do Babylon, ele fracassou. Ele trouxe de bilheteria de casa, assim, para casa dele, de que ele é um filme dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, de bilheteria de lá, só custou 15 milhões. E de bilheteria mundial custou uns 65 milhões. Ou seja, o filme mal se pagou. E olha que o Damien Chazelle, ele tem fãs para fazer isso, mas só que ele lançou no período errado, entendeu? Por causa do período errado que o filme decidiu ser lançado, ocorreu com que o filme não lucrasse como desejado, como a equipe de Paramount queria que lucrasse. Então, com esse fracasso de bilheteria que aconteceu em 2022 com o filme Babylon, desde lá até aqui, Damien Chazelle, ele não revelou seus planos futuros após esse fracasso. E aí, em entrevista em podcasts, ele falou que ele está sim escrevendo já o próximo filme dele, mas só que com o fracasso de Babylon, ele não vai poder ter o orçamento como ele tinha em Babylon. Porque Babylon era uma oportunidade de ele ter engatado um sucesso e ele ter conseguido outros filmes. Que se Babylon desse certo, ele ia conseguir fazer outros filmes com um orçamento bom, com um orçamento bacana. Porque Hollywood ia votar nele. Porque quanto mais um diretor faz sucesso,
empresas gostam de arriscar mais em termos de bilheteria alta. Então, já que ele não conseguiu trazer a bilheteria adequada, as empresas vão meio que deixando de apostar tanto nesse criador cineasta, entendeu? Nesse cineasta. Então, o próximo filme dele vai acontecer, mas só que vai acontecer sem o orçamento que ele desejasse. Então, se esse próximo filme que ele fazer não lucrar, quanto as empresas vão deixar de arriscar pelos projetos deles, entenderam? Então, isso é preocupante, porque eu posso traçar esse paralelo com outros filmes, tipo o Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola, ele foi um cara genial, porque ele fez a trilogia do Poderoso Chefão. E Hollywood estava seguindo a tendência de adaptar tudo aquilo que ele quisesse, se arriscar pelos projetos dele, porque aparentemente o público queria ver os projetos dele. Mas só que ele foi tendo fracasso, o Francis Ford Coppola. E com esses fracassos, Hollywood foi perdendo a mão com os projetos que ele queria fazer. Não queria arriscar mais o projeto dele, porque estava exigindo uma quantia muito cara e ele só estava entregando fracasso. Então, quando isso acontece, Hollywood vai desistindo do diretor. Interpretação base é porque eles entendem que o público não está querendo mais os conceitos trazidos pelo aquele diretor. Então, Francis Ford Coppola queria trazer um filme chamado Megalópolis. Megalópolis era o filme dos sonhos dele. Um filme dos sonhos. E hoje a gente sabe que ele bancou do próprio bolso para ter o filme Megalópolis e para trazer esse filme de volta na ativa. E mais no futuro ainda, porque esse filme vai lançar nos próximos meses, e vamos saber como vai dar esse filme dos sonhos dele. Mas no geral era isso que eu queria contar. Queria contar sobre o futuro da filmografia de Damien Chazelle, porque ele é um diretor muito bom nisso. Ele é um diretor que ele fracassou, mas é preocupante se Hollywood desistir de focar nesse diretor que realmente faz filmes diferentes e realmente interessantes para a indústria. Então, desde já eu agradeço muito você por ter assistido esse vídeo. Eu peço desculpa pelos barulhos externos que acontecem à minha volta. E que você venha deixar o like, se inscrever no canal e comentar se você gostou de Babylon, se não gostou. E sobre essa questão de Hollywood tá abandonando diretores que não dão certo de bilheteria. Nem tentar se arriscar com um projeto pequeno. Ele pode até conseguir projetos pequenos, mas não vai ter a mesma relevância quanto um filme grande dele. E desde já eu venho agradecer e tchau!